Diariamente ouvimos muito falar sobre crise hídrica e escassez de água, e uma pergunta que não se cala é: onde foi parar a água? Por acaso ela saiu do planeta? Eu fiz uma pesquisa superficial e anotações em um pedaço de papel, e atualmente temos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Cada pessoa tendo em média de 60 a 70% de água no corpo, isso é uma quantidade significativa de água retida em seres humanos. Mas observe, fique até o final e veja o seguinte. Além disso, temos mais de 1,22 bilhões de cabeças de gado no mundo, além de outros animais que não computei, que são usados para a alimentação da população, como por exemplo aves e porcos. Isso é, querendo ou não, uma quantidade considerável de água retida em seres humanos ou seres vivos. Outro ponto interessante é que eu fiz um cálculo relacionando essas 8 bilhões de pessoas e considerando uma média de 3 a 4 pessoas por família, o que dá aproximadamente 1,6 bilhão de família no mundo. Supomos que cada uma dessas famílias possua uma caixa d'água de capacidade de 1.000 litros. Isso resultaria em 1,6 trilhões de litros de água armazenado em caixas d'água. Então você tem aí uma quantidade de água parada em um determinado local. Além disso, temos que considerar as piscinas, lagos, represas artificiais, sem mencionar garrafas, sem mencionar não, vamos mencionar, né? Garrafas de refrigerantes, sucos, cervejas, além de tanques industriais, garrafões e copos d'água. Estima-se que 10,5 milhões de quilômetros cúbicos de água possam ser usados para sustentar a vida vegetal e animal nas terras emersas, enquanto 70% aproximadamente, para ser específico, os estudos dizem que 69,8% estão concentrados nos polos, em geleiras e congelados. Quero chamar a atenção não apenas para os números, pois o assunto requer um estudo mais aprofundado de cientistas, mas quero chamar para a quantidade de água que está sendo usada e represada pelos seres humanos. Algo interessante que tem ocorrido é o desaparecimento das águas dos rios. Para onde eles estão indo? Pense comigo. Ao extrair petróleo, injeta-se água para preencher o vazio deixado pela extração. Essa pode ser uma das grandes possibilidades de que a água da superfície esteja migrando para as camadas mais profundas do solo, impactando no ciclo da água. Além disso, a água armazenada em caixas, como já dito, garrafas, vidros, hidrelétricas, grandes reservatórios de condomínios e apartamentos, como piscinas, não conseguem retornar à sua origem, interrompendo assim o ciclo natural da água. Essa água que dizemos que está sumida, ela está represada em supermercados, tanques e outros locais que impedem o seu retorno à natureza. Contudo, culpa-se o clima e não o homem, que é o causador do desequilíbrio. O ideal seria que toda família cultivasse o seu próprio alimento, seu próprio sustento, em vez de viver em aglomerados edifícios em grandes cidades. Essa é uma visão ainda superficial que não constitui um estudo científico, mas é lógica e compreensível. Isso significa que não temos uma solução definitiva para a questão da água enquanto estivermos nessa terra, especialmente com uma população crescente. Entretanto, a Bíblia oferece uma resposta e solução: o breve retorno de Jesus, que virá para criar novos céus e nova terra. E enquanto isso não acontece, precisamos fazer o máximo para cuidar do planeta e torná-lo um lugar agradável para viver. Todavia, o argumento de que o clima está esquentando e que há uma crise climática, embora seja verdadeiro, será usado para unir povos e religiões em prol do cuidado do planeta. Isso não é ruim. O problema é que, em nome dessa união, princípios bíblicos serão desconsiderados, como a guarda do quarto mandamento que estabelece o sábado como dia de repouso. Deus estipulou o sábado como um dia sagrado,
E esse é um mandamento que foi dado muito tempo antes do povo judeu vir a existir. Pois a desculpa é que o sábado é algo de judeu. Mas na verdade, o judeu não existia quando Deus estabeleceu a terra e criou o céu, o mar e todas as coisas e falou para guardar o sétimo dia. O sábado é algo perpétuo, um sinal perpétuo, ou seja, é para todo sempre, que distingue os filhos de Deus. No livro de Isaías, por exemplo, podemos ler que no céu guardaremos o sábado. De mesmo modo, em Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus afirma que ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir, ou seja, para ensinar. Apocalipse também diz que não se deve remover qualquer parte da lei ou dos textos da palavra de Deus, pois esse que fizer, que alterar qualquer coisa, sofrerá as consequências descritas no livro. Contudo, governos e religiões e líderes religiosos que não seguem os princípios bíblicos tentarão substituir o sábado pelo domingo como dia de guarda. Aqueles que não aceitarem essas medidas ou essas imposições que virão serão perseguidos como mártires por causa de sua fé em Jesus. A Bíblia nos ensina que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Fala, todavia, que devemos obedecer às autoridades, mas diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você, e que você possa compreender essas coisas e estudar mais sobre esses assuntos, pois é fato, o mundo está um caos. Há crises em todos os âmbitos e esferas que vivemos aqui nessa terra, seja na esfera política, seja na esfera religiosa, seja na esfera climática, seja relacionamentos, enfim, seja na moral, seja o que for. O mundo está em crise, está colapsado. E nós precisamos hoje tomar uma atitude diante disso, que é estudar a palavra de Deus e buscar a Jesus enquanto se pode achar, diz lá Isaías capítulo 55, verso 6. O que você está fazendo da sua vida hoje vai determinar o seu futuro. Ainda que a salvação não seja pelas obras, a salvação é sim por Jesus e unicamente por Ele, por nenhum outro ser, por nenhuma outra coisa. Nós precisamos ter uma atitude diante dessa salvação, que é obedecer aos seus mandamentos e guardá-los, pois assim diz Pedro, que aquele que ama Deus guarda os seus mandamentos. E se você ama Deus, precisa conhecer os mandamentos de Deus, pois segundo o livro de Salmo, capítulo 119, discorre o tempo todo os benefícios de guardar a lei. E se nós não guardamos, Deus ele não fica feliz conosco, mas ele aceita e permite que nós façamos o que nós queremos, ainda que isso nos traga condenação. Deus abençoe você e a sua família.